Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso ficou no empate em 0-0 no Maracanã com o Flamengo e neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pós-jogo. Antes, claro, se inscreva no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil, grátis, tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o glorioso Botafogo de futebol e regatas e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos, vamos passar logo dos 60 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. Assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos e distribui automaticamente para mais pessoas e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Um recado especial, hoje às 18 horas estarei novamente na Placar TV. Coloca aqui no YouTube, às 18 horas estarei no programa Placar Aberto ao vivo na Placar TV. Pois é, galera, ontem, no momento no qual votava na Implay, e a Implay não é uma casa de apostas, na Implay você se diverte muito mostrando os seus conhecimentos sobre futebol, veio a pergunta: o Botafogo terá mais de 45% de posse de bola? E eu respondi que não. Por quê? O Flamengo jogando em casa, embora historicamente o Maracanã também seja a nossa casa, tentaria se impor também através da posse de bola. E eu disse, na hora da Implay, que o Botafogo deveria ficar com 40% a 45% de posse de bola, mas não mais que 45%. Ao fim do jogo, vimos que o Flamengo teve 60% de posse e o Botafogo 40%. E na maior parte do tempo, a posse de bola do Flamengo não foi objetiva. O Flamengo tocou muito a bola para trás, tocou muito a bola para o goleiro Rossi. Isso porque o Botafogo conseguiu encaixar a marcação. É claro que ficou um gostinho de que poderíamos mais, de que o Botafogo poderia vencer. Mas certamente, do outro lado, também houve esse gostinho de que o Flamengo poderia incomodar mais o Botafogo e poderia ter vencido. Desfalques importantes de lado a lado. Se o Flamengo não teve o Arrascaeta, e por isso o Pedro jogou, já que eles, por conta da intensidade, não estão utilizando na maior parte do tempo os dois ao mesmo tempo, Arrascaeta e Pedro. O Arrascaeta joga mais atrás, claro, o Pedro é o centroavante, então o Pedro começou como titular ao lado do Bruno Henrique, o Arrascaeta não pôde jogar, como o Gerson não jogou, estava suspenso, Pulgar machucado. O Botafogo não tinha a dupla de zaga titular, Bastos e Barbosa. O Botafogo não tinha o Savarino, faz uma diferença inacreditável em campo. O Botafogo não tinha o Arthur, que está jogando muita bola no momento. Então era um jogo de equipes desfalcadas, mas times fortes em campo. Poderiam ter feito até melhor tecnicamente. O Botafogo, sem peças importantes na zona ofensiva, teve que se organizar com 3 volantes. Então nós tivemos em campo John, Vitinho na lateral direita, Jair, David, Ricardo e Alex Telles na lateral esquerda. O trio de meio-campistas com o Gregory, Alan e Marlon Freitas, e tem detalhe importantíssimo a respeito do Alan. Pela esquerda, o cuiabano, mais adiantados Juan Cruz e Igor Jesus. Um Botafogo que, com bola, fazia um 4-3-3, sem bola fazia um 4-4-2 com o Alan descendo na marcação pelo lado direito. Já o Flamengo vinha num 4-4-2, o Bruno Henrique não jogou na ponta, e se nós tivemos desfalques, eles também sofreram para criar, porque assim como a gente pede aqui um reserva para o Savarino, o Flamengo não tem um substituto para o Arrascaeta. Deve buscar no mercado, mas hoje não tem. Quando o Arrascaeta não joga, o Flamengo tem problemas, tanto que começou com o Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira, e Alexandro na lateral esquerda. Então, Luiz Araújo aberto, 2 volantes, De La Cruz e Everton Araújo, e pelo outro lado o Cebolinha, 2 atacantes, 2 centroavantes, na verdade, o Bruno Henrique e o Pedro. O Flamengo não tinha um construtor, o Flamengo não tinha o organizador. Era um time que buscava o ataque com peças que pensam mais em velocidade, ou no caso do Pedro, em fazer o pivô, e claro, buscar as finalizações. Então eles também têm problemas, não é só o Botafogo que tem problemas. E no primeiro tempo o Flamengo começou tentando ocupar o nosso campo de defesa, o Botafogo no primeiro momento demorou a se ajustar, se organizou,
então equilibrou as ações e teve as melhores chances. A melhor chance do Flamengo no jogo foi por conta de um lateral cobrado para o Jair, e ele chutou a bola batendo no adversário, depois foi tentar cobrir, a bola bateu no próprio Jair, sobrou para o jogador do Flamengo, finalização, o John fez uma defesaça. Não foi uma construção, uma organização ofensiva por parte do Flamengo. A principal chance deles foi por conta de um erro do Botafogo. E um erro, porque o Jair jogou muito, o David Ricardo jogou muito, o Marçal entrou no segundo tempo no lugar do David Ricardo, que sentiu um desconforto, e jogou muito bem também na zaga. E o Glorioso se colocando em campo, por isso também fica a sensação de que poderíamos mais, porque taticamente o time estava organizado, o Juan Cruz foi importante taticamente para empurrar a defesa do Flamengo, para disputar bolas, abrindo espaço até para o Igor Jesus, só que tecnicamente ele está com dificuldade. Então, aquilo que o Juan Cruz e outros geravam taticamente, não era aproveitado tecnicamente por limitação, porque o Botafogo estava desfalcado. O técnico, ainda não tínhamos o Matheus Martins também, o técnico Renato Paiva mudou o esquema do Botafogo e vem fazendo a equipe evoluir, utilizando Matheus Martins, Mastriani, depois o Arthur melhorando, o Savarino participando, os 4 estão de fora. Então é claro que vai haver uma queda de qualidade na zona ofensiva do Botafogo. Fabiano, poderíamos mais, deveríamos ter vencido, faltou ousadia se tivesse colocado o Jefinho. Poderia ter colocado o Jefinho e ter faltado recomposição, e aqui estaríamos reclamando do treinador, porque o Wesley, que não estava conseguindo atacar o tempo todo, buscou um espaço deixado pelo Jefinho, e o Flamengo venceu por 1-0. Então, se poderíamos ter vencido, poderíamos ter perdido também. O Botafogo fez um jogo organizado, e se tivesse peças mais qualificadas no sentido técnico e tático, aí sim o Botafogo poderia ter vencido. A gente fala que o elenco poderia ter sido mais bem montado, justamente para fazer a diferença em horas como essa. Mas se observarmos o adversário tido e havido como uma máquina, uma seleção, o principal time na América do Sul, também tem problemas. Léo Ortiz teve que se adiantar para jogar de volante em determinado momento. Entraram Juninho Carabag, Matheus Gonçalves, que o treinador chamou de anárquico após o jogo na coletiva, anárquico. O Botafogo poderia tentar mais, o Flamengo também. O Glorioso marcava com a linha de 4 defensores, de um lado Vitinho, os 2 zagueiros do outro lado Telles. O Alan fazia o corredor pela direita na marcação, muito bem fisicamente o Alan, e jogou 90 minutos, foi substituído só nos acréscimos. Então ele jogava por dentro, marcava por fora, interessantíssimo. Aí tínhamos Gregor e Marlon Freitas e o Cuiabano, Juan Cruz e o Igor Jesus. Então, por mais que em alguns momentos, pela posse de bola, desse uma impressão de que o Flamengo dominava as ações, eles não tinham domínio nem territorial, porque mesmo sem bola o Botafogo estava na maior parte do tempo encaixado. E eu dizia aqui no vídeo pré-jogo, explorar o lado direito da defesa do Flamengo. Gente, em alguns momentos, nós éramos 2.000, parabéns a toda a torcida do Fogão, que deu um show no Maracanã, mais uma vez calamos o Flamengo. Em breve vão vender apenas 200 ingressos para a torcida do Botafogo, porque a gente faz muito barulho, eles ficam calados ouvindo. Dessa vez, ainda colocaram parte da torcida deles, uma organizada deles, ao nosso lado no setor sul, e mesmo assim foi um show da torcida alvinegra, não parecia que tinha gente no estádio cantando por eles, e a nossa torcida dando aula, mais uma vez, de arquibancada. E eu dizia no pré-jogo, para explorarmos o lado direito da defesa do Flamengo, a torcida deles aplaudindo o Wesley, e ele errando o posicionamento, e o Botafogo não explorando tanto. Quando explorou, teve as melhores chances. Cruzamento pelo lado esquerdo, o Igor Jesus cabeceou para fora, poderia ter feito gol. Se tivesse esperado no tempo certo, poderia ter cabeceado em direção ao gol e ter marcado o Fogão. E a outra grande chance, uma jogada do Telles, passe para dentro, o Cuiabano dominou e chutou de trivela. Faria um golaço para o Botafogo, a bola por muito pouco não entrou. E o Botafogo, explorando aquele setor, poderia ter saído para o intervalo vencendo por pelo menos um gol. No segundo tempo, o Flamengo tentou uma pressão inicial, aí teve escanteio, bola aérea, mas mais uma vez o Botafogo se posicionou bem no campo e conseguiu organizar as ações para tentar a jogada ofensiva com o Alan, por exemplo, entrando em diagonal pela direita, a bola cruzando a área, aí o Cuiabano deu o passe para trás, lá do outro lado, o Marlon Freitas chapou e o goleiro tirou, gente, um tapinha do Rossi, o Botafogo também com uma grande chance na segunda etapa. Então poderia ter feito mais? Poderia.
mas o Flamengo também poderia. O novo Guardiola, como a imprensa gosta de tratar, não encontrou soluções adequadas para incomodar mais o Botafogo. A gente fica na tensão durante o jogo porque o Botafogo está em campo. E porque o Botafogo está em campo num clássico. E o clássico é o clássico da rivalidade. É o Flamengo e Botafogo, é o Botafogo e Flamengo. Então a gente fica naquela tensão. Mas parem para ver o VT. Parem para ver o jogo depois. A tranquilidade com a qual o Botafogo se portou em campo. No segundo tempo, o Natan entrou no lugar do Juan Cruz e teve que jogar como segundo atacante. Aí é que tá, galera. O Natan é um ponta que vem entrando aberto em alguns momentos. Só que, dadas as circunstâncias, o desenho do jogo e aquilo que o treinador queria e observava, e o Botafogo incomodava o Flamengo daquela forma, o Natan foi a peça utilizada para substituir o Juan Cruz. Por que o Juan Cruz, tecnicamente mal, ficou tanto tempo em campo, Fabiano? Porque o Botafogo não tinha outra peça para aquele modelo de jogo. E talvez não fizesse sentido mudar o modelo. Poderia ter problemas o Botafogo se mudasse aquele modelo. Se tivéssemos o Mastriani, se tivéssemos outro jogador com a característica, o Juan poderia ter saído cedo, mas o Mastriani também não é isso tudo, Fabiano. Pelo menos daria um gás maior e poderia mostrar mais técnica que o titular de ontem. Então, o Natan entrou, teve que fazer uma função diferente, até entrou driblando na área ali, mas caiu, não sei porquê, poderia ter tentado chute ou um passe para dentro, e foi mais tático do que técnico na partida também. E o Botafogo teve a saída do David Ricardo com desconforto, o Marçal entrou bem na zaga, depois, já ao fim da partida, entraram Matheus Ponte, Danilo Barbosa e Santiago Rodrigues, mas nos acréscimos o Flamengo teve 2 bolas aéreas, o Botafogo se portou muito bem. Em outros tempos, a torcida ficaria muito preocupada. Bola aérea para o adversário nos últimos minutos. O Botafogo se segurou muito bem. O Jair jogou muito ontem. Jair e David Ricardo puseram Bruno Henrique e Pedro no bolso. Os 2 garotos da zaga do Botafogo botaram os centroavantes do Flamengo no bolso. Foram engolidos pelos nossos garotos em campo. Foram muito bem. O Alan foi muito bem, jogando por dentro, marcando por fora, e o Botafogo poderia ter feito mais, só que não fez, saiu de 0-0 e a torcida esculachou, deu aula, deu show no Maraca. Estamos há um tempo invictos e vamos para cima porque quarta-feira, com o time, espero, reserva, temos o Capital pela Copa do Brasil no Distrito Federal, show da torcida do Fogão no Mané Garrincha, final de semana de folga porque o jogo pelo Brasileiro foi adiado. E então, na outra terça, final de Copa do Mundo, Botafogo e Universidade de Chile pela Libertadores no Newton Santos. O Fogão precisa da vitória. Quem sabe um tempo para recuperar peças importantes e para ajustar um time que pode ser cada vez mais forte. Beleza, galera? Estamos muito juntos, todo mundo jogando na Inplay, por intermédio do link que está no primeiro comentário fixado deste vídeo ou na descrição deste vídeo, o link do canal Fabiano Bandeira, contribuindo com o nosso crescimento e se divertindo muito numa plataforma que não é casa de apostas, onde você mostra os seus conhecimentos sobre futebol. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui, fogo!